Fala pessoal, aqui é o Glauco e eu vou resolver com vocês essa questão de eletrostática, beleza? Uma questão que envolve aí força elétrica, talvez campo elétrico uniforme. Vamos dar uma olhadinha direitinho nessa questão, vamos ver como é que a gente resolve. Mas com certeza aí também vai envolver o conceito de equilíbrio, tá certo? No final eu vou comentar com vocês eventuais causas de erro, né? Porque que eventualmente pode ser que você tenha errado ou tenha sentido dificuldade na resolução dessa questão, o que fez você vir aqui até o YouTube em busca da resolução para ela, tá certo? Então vamos lá. A figura 1 mostra, essa primeira figura aqui, ela mostra uma esfera eletrizada com a carga de 6 microcoulombs. Então já deu o valor da carga elétrica aí, vamos anotar aqui a carga que tem um valor de 6 microcoulombs. Ok. Continuando. Suspensa por um fio isolante de peso desprezível, que forma um ângulo de 30 graus com a placa plana. Então já está mostrado aqui 30 graus no nosso desenho. Beleza. Com a placa plana, a placa é vertical e está eletrizada com a carga positiva, também já está mostrado aqui no desenho. A figura 2 mostra as forças peso, tração e elétrica, as únicas que atuam sobre essa esfera quando esta se encontra em equilíbrio. Então ele já está mostrando aí as únicas forças que atuam sobre essas esferas, sobre essa esfera quando essa esfera está em equilíbrio, né? Então nesse caso trata-se de uma questão de eletrostática, mas também uma questão de equilíbrio. Vamos continuar aqui. Sabendo que a força de tração é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 2 newtons, vamos anotar o valor da força de tração. O valor da força de tração T, 2 ou é 2,4? 2,4 vezes 10 elevado a menos 2 newtons é o valor da força de tração. Que o seno de 30 é 0,5, o cosseno é 0,87. Isso eu vou deixar para pegar durante a resolução da questão. A intensidade do campo elétrico gerado pela placa em que está a esfera é igual a quanto, né? Então, eu quero saber qual é o valor do campo elétrico gerado pela placa, no ponto em que está a esfera. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero saber o valor do campo elétrico nesse ponto aqui, ó. Para descobrir o valor do campo elétrico nesse ponto, como é que a gente vai fazer? O campo elétrico é o que a gente quer. Nós não temos como descobrir o campo elétrico usando a fórmula de campo elétrico apenas porque nós não sabemos o valor da carga que está na placa. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai dizer, olha, esse campo elétrico é o valor da força que essa carga elétrica recebe dividido pelo valor da carga de prova. É assim que a gente determina o valor do campo elétrico. O valor da carga de prova eu já sei, já está aqui, ó. Eu vou ticar ela aqui de azul. Só falta o valor de quem? Da força elétrica que ela recebe. E de onde é que eu vou trazer essa força elétrica? O desenho já está feito aqui para nós, ó. Já tem aqui esse desenhozinho da figura 2 aqui, ó. Ele já está colocado aí para a gente já consegue usar esse desenho para determinar o valor dessa força. Nós já temos o valor até da força de tração. Agora, a partir daqui, minha gente, aí cada um resolve do jeito que achar melhor. Eu vou mostrar para vocês duas formas de fazer, tá certo? Existem pelo menos mais umas 4. Qual é a primeira forma que eu vou mostrar? Eu vou pegar aqui, esse desenho da figura 2 é o desenho que nós temos aí das 3 forças que juntas somam 0. Então eu vou traçar aqui uma reta vertical aqui, né? Que seria o eixo Y, uma reta horizontal aqui que seria o eixo X. Você está vendo que esse 30 graus aqui, ó, é o ângulo formado entre a tração e a vertical. Então é esse ângulo aqui, ó, 30 graus está desse lado. Eu preciso descobrir o valor de quem? Da força elétrica. Como que eu vou descobrir o valor da força elétrica? Eu vou pegar e vou fazer a decomposição dessa tração para cá, ó. E aqui eu vou obter o valor da tração Tx, certo? Essa tração Tx, ela vai anular essa força elástica que está do lado direito. E assim, descobrindo o valor da tração Tx, eu descubro o valor da força elástica, não, perdão, da força elétrica. Então, essa força elétrica que eu tanto preciso vai ser igual ao valor de quem? De Tx. Então, eu preciso descobrir o valor de Tx. Deixa eu colocar de uma outra cor aqui para ficar melhor. Qual é o valor de Tx? Usando decomposição de vetores, Tx vai ser igual a T vezes o seno de 30, porque está sem o ângulo de 30, né? T vezes o seno de 30. Então, qual é o valor de Tx? Tx vai ser igual, o valor da tração T é 2,4 vezes 10 elevado a menos 2. E o valor do seno de 30 é 0,5, não é isso?
Então, o valor de Tx vai ser igual a 2,4 vezes 0,5, dá quanto? Dá 1,2 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Esse é o valor de Tx. Beleza, esse é o valor de Tx. As outras resoluções, elas acabam mostrando outras formas de descobrir o valor da força elétrica. Essa daqui é uma. A força elétrica vai ser igual a Tx, portanto, a força elétrica vai ser igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Aí as outras resoluções são maneiras diferentes de descobrir essa mesma força elétrica. Eu descobri a força, agora o que eu faço? Eu vou usar essa equação do campo para descobrir o campo. Então eu vou trazer isso aqui para cá, ó. E o valor desse campo vai ser quem? A força 1,2 vezes 10 elevado a menos 2, dividido pela carga de prova que recebeu a ação dessa força, que foi dado aqui, ó, 6 microcoulombs, que vai dar quanto? 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Então, esse campo elétrico vai ser igual a 1,2 dividido por 6. Ora, 12 dividido por 6 dá 2. 1,2 dividido por 6 dá 0,2 vezes 10 elevado a 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 6 dá 10 elevado a quarta. Newton por Coulomb. 0,2 vezes 10 elevado a quarta. Ajeitando aqui a notação científica, a gente vai obter quanto? Que esse campo elétrico vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a terceira, né? Newton por Coulomb. Pronto, o valor do campo elétrico, 2 vezes 10 a terceira. Agora eu vou te mostrar como fazer de uma outra forma. Mas antes disso, 2 vezes 10 elevado a terceira, a alternativa correta para essa questão é a letra A. E Glau, qual é a outra forma? A outra forma que eu gosto de fazer, eu vou só pegar esse desenho que está aqui, ó, da tração, da força elétrica e do peso e desenhar aqui do outro lado. Ó. Eu tenho tração para cá, certo? Tração. Para a direita eu tenho a força elétrica horizontal e para baixo eu tenho o peso vertical, né? O que acontece aqui? Como é uma maneira de fazer? Eu preciso descobrir o valor da força elétrica. Aí o que eu faço? Eu observo que essa tração forma um ângulo de 30 graus com a vertical, né? E aí eu uso o método da poligonal. Como é que é esse método? Eu vou colocando um vetor após o outro até que ele vai fechar o triângulo. Por que ele vai fechar um triângulo? Primeiro, porque são 3 vetores e segundo, porque a soma dos 3 é 0. Então eu vou fazer aqui, ó, força elétrica para cá. Onde termina a força elétrica? Eu coloco quem? O peso para baixo. E onde termina o peso, eu coloco quem? A tração em diagonal aqui, ó. Tração. Fechou aqui. O ângulo formado entre a tração e a vertical, 30 graus. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a tangente de 30? Não. Eu vou utilizar a expressão que vai unir aqui, ó, força elétrica, que é o que eu quero, e tração, que é o que eu tenho. A força, esse ângulo entre a força elétrica e o peso é 90 graus. A força elétrica é o cateto oposto e a tração é a hipotenusa. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui do ladinho, aqui no início, ó, vou fazer assim, ó, o seno de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é a força elétrica, dividido pela hipotenusa, que é a tração. Fazendo o mesmo pelos extremos, essa força elétrica vai ser igual a tração vezes o seno de 30. Então, nesse caso, o valor da tração vai ser quanto? Ou melhor, o valor da força elétrica vai ser quanto? A tração vezes o seno de 30. Deixa eu fazer aqui no outro lugar, para ficar melhor. Tração, a força elétrica vai ser igual. O valor da tração, 2,4 vezes 10 elevado a menos... quanto? Opa, tá aqui. 2,4 vezes 10 a menos 2. Né? Vezes o seno de 30, que é 0,5. Então, nesse caso, o valor da força elétrica vai ser quanto? Força elétrica, 1,2 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Esse valor de força elétrica, você vem, usa aqui novamente, 1,2 vezes 10 a menos 2, e daqui para frente a resolução segue a mesma resolução de antes, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aí o nosso vídeo, tá? Compartilha com seus colegas que estão estudando o mesmo assunto. Uma questão envolvendo aí vetores e tudo. Onde é que eu posso ter errado essa questão? Eu posso ter errado essa questão em fazer a decomposição de vetores, fazer o uso do conceito de equilíbrio. Não sei fazer o uso do conceito de equilíbrio. Eu não sei fazer questões com vetores. Isso é um problema muito grave, né? Muito grave mesmo. A gente precisa dominar vetores quando vai trabalhar com eletrostática, tá certo? Então, e também eu posso não saber como fazer o cálculo do campo elétrico baseado na força. Eu posso só saber o cálculo do campo elétrico baseado na carga pontiforme, que é K vezes Q sobre D ao quadrado.
Essa expressão aí só vale quando uma carga que está gerando campo é pontiforme. Não é o caso aí, beleza? Se você gostou desse vídeo, você quer ter aula com a gente trabalha no Expoente Imperatriz e também no Aula Extra Online. Para quem quiser fazer curso online aí comigo, eu estou lá no aulaextraonline.com.br, beleza? Valeu, galera, e até a próxima.